Deus abençoe a sua vida, amém, queridos? Confesso para os amados que eu estava com saudade de estar aqui às quartas-feiras. Já tem pelo menos umas 3 ou 4 quartas-feiras que eu não tenho podido estar presente com os irmãos. Como a maioria dos irmãos já sabem, eu voltei a estudar, então tenho estado comprometido aí às noites, incluindo as quartas-feiras. Mas confesso para os irmãos que estava com saudade de estar aqui às quartas-feiras. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 6, o verso de número 8. Eu pedi até a galera do projetor ali para mudar a versão que eles estão utilizando. Que eles estão utilizando isso aí. Esse povo é bom demais, né? Também tem uma equipe lá em cima, né? Olha lá, tem 3. Ô, glória! Vocês são bênção. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, eu quero conversar com você mais um pouquinho do que a gente conversou aqui na última quarta-feira que eu estive aqui, que foi no mês de março ainda, né? Nós estivemos aqui conversando um pouquinho sobre esse trecho, e Deus falou algumas coisas ao meu coração, que eu conversei com os irmãos naquela quarta-feira, e algumas coisas ainda ficaram também no meu coração, que eu gostaria de conversar mais um pouquinho com você nessa noite, amém? Segundo Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, se você não tem um exemplar da palavra com você aí nas suas mãos, você pode acompanhar no nosso projetor, amém, queridos? Segundo Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, nos diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que 1 ou 2 vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiro com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. E então o rei lhes ofereceu um grande banquete. Comeram, beberam, ele os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém, queridos? Amados, essa passagem ela é sensacional. Eu me lembro que a gente conversou aqui bastante, ou pelo menos um pouco, né? Na última quarta-feira que eu tive a oportunidade de estar aqui com os irmãos, e eu lembro que a gente botou até um tema, né, um título nessa mensagem: Eliseu, um homem de Deus, porque é assim que a Bíblia, que você vê a Bíblia se referindo várias vezes ao profeta Eliseu como homem de Deus, e como eu disse aqui na última vez, eu não me lembro de ver na Bíblia um outro homem, um outro profeta, um outro sacerdote, enfim, que tenha sido, digamos assim, chamado de homem de Deus com tanta ênfase,
como acontece na vida do profeta Eliseu. Porque Eliseu, de fato, era um homem de Deus. Agora, quem era esse camarada chamado Eliseu? Queridos, Eliseu, ele era o auxiliar, digamos assim, o ajudante, né, do profeta Elias. E se você ler lá no livro de Reis, né, os primeiros capítulos, você vai ver que aonde estava Elias, Eliseu estava junto. Eliseu parecia a sombra de Elias, tanto que tem algumas passagens que Elias fala assim: Eliseu, fica aqui que eu vou ali fazer determinada coisa. Aí Eliseu falava mais ou menos assim: tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E ia atrás do profeta Elias. Onde Elias estava, Eliseu estava junto. E queridos, estava ali sempre ajudando, e tudo que Elias precisava, Eliseu estava ali para auxiliá-lo. E por conta disso, obviamente, Elias passou a ser para Eliseu a sua referência. Aonde estava Elias, estava Eliseu. Ou seja, eu entendo que Eliseu passou a ser a companhia de Elias, e Elias passou a ser a companhia de Eliseu. E aí, queridos, como eu falei aqui, que a Bíblia chama Eliseu, né, trata Eliseu em várias passagens como homem de Deus, porque Eliseu realmente o era. Aí a primeira coisa que eu aprendo: Eliseu também se tornou um homem de Deus em função da referência que ele tinha, que era um outro profeta chamado Elias, que também era um homem de Deus. Tanto era homem de Deus que eu posso citar aqui algumas passagens referentes a Elias. Eu tenho certeza que pelo menos uma delas, a grande maioria dos irmãos que estão aqui conhecem, quando a Bíblia diz que ali no monte, não era o Monte Horebe não, daqui a pouco eu vou lembrar o nome do monte, alguém pode me ajudar. Quando ele chegou ali com os profetas, Monte Carmelo. Quando ele chegou ali com os profetas de Baal, e segundo a Bíblia, eram aproximadamente 850 profetas, porque eram 450 profetas de Baal, e mais 400 profetas da divindade chamada Aserá, que era até, na cultura deles, era como se fosse a esposa de Baal, digamos assim, né? Então, ao todo, eram 850 profetas, e Elias reuniu esses 850 profetas, e ele fez um desafio para aqueles homens. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte: eu vou erguer um altar ao meu Deus, vocês vão erguer um altar ao Deus, ou aos deuses de vocês, e nós vamos clamar a esses deuses. Vocês vão clamar aos deuses de vocês, e eu vou clamar ao meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse Deus será o Deus verdadeiro. O camarada, para fazer uma coisa dessa diante de 850 profetas de outros deuses, o camarada tem que estar muito seguro do que ele está fazendo. Tem que ter muita, não é pouca não, muita intimidade com Deus e convicção da fé dele. E a Bíblia diz que assim Elias fez. Os irmãos conhecem a passagem. Os camaradas começaram a clamar, ergueram o altar e clamaram, e começaram a dançar em volta do altar. A Bíblia diz que eles chegavam a se cortar com lanças, para ver se o Deus respondia ao sacrifício que eles estavam fazendo ali, né? Porém a Bíblia diz que nada aconteceu, e Elias ainda tirou onda com eles, né? Elias falou: clama mais alto, de repente o Deus de vocês está dormindo, ou de repente está viajando. E nada aconteceu. E aí, quando eles acabaram de clamar, de se cortar, de dançar, de pular, de fazer tudo o que eles podiam fazer sem que houvesse resposta, a Bíblia diz que Elias falou: agora eu posso? Terminaram? E aí Elias foi, reconstruiu ali o altar, não é assim que a Bíblia fala, né? Reconstruiu o altar, e você já ouviu isso em 500 pregações, mas eu quero te relembrar. Se você quer que Deus mande fogo dele sobre a tua vida, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer: restaurar o nosso altar. Não adianta tentar clamar a Deus com o altar de qualquer maneira, que o fogo não vem, a glória não desce, as manifestações não acontecem. Tem que arrumar o que está fora do lugar. Amém, queridos? E a Bíblia diz que Elias fez isso, arrumou tudinho, e ele mal começou a clamar, fez uma oração bem curtinha: Senhor, parafraseando para você entender, para que esse povo saiba que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz tudo isso. A Bíblia diz que Elias mal acabou de orar, e desceu fogo. E antes disso, como eu disse que Elias ainda tirou onda, né? Queridos, a Bíblia diz que Elias mandou fazer uma vala ao redor do altar, e mandou colocar o que nessa vala? Alguém lembra? Mandou encher d'água. Bota água. Se fosse gasolina, né? Era mais fácil, né? Gasolina é mais fácil pegar fogo, né? Elias mandou colocar água, queridos. E a Bíblia diz que o fogo que veio do céu queimou o altar, e a Bíblia usa essa expressão na grande maioria das traduções: o fogo ainda lambeu a água que estava naquela vala. Oh, aleluia! O nosso Deus é tremendo, e o Deus que estamos adorando e louvando aqui nessa noite, queridos, só para que você não se esqueça, é o mesmo Deus que Elias clamou naquele dia, que respondeu. Não sei o que você precisa dele nessa noite, mas deixa eu te lembrar uma coisinha: pode clamar, porque esse Deus, Pedrinho, costuma responder.
Aleluia. Amém, queridos? Então Elias era um grande homem de Deus e referência de Eliseu. E aí eu te faço uma pergunta nessa noite. Quem tem sido a sua referência? Ou quais têm sido as suas referências? E como eu acabei de dizer aqui, onde Elias estava, Eliseu estava. Ou seja, Eliseu estava o tempo todo andando com Elias, que era um grande homem de Deus, um profeta do Senhor. E por conta também dessa influência e dessa referência, Eliseu se tornou um grande homem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, minha querida. Pastor, eu tenho muita vontade de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Com quem você tem andado? Quem são suas companhias? Suas companhias, aqueles com quem você anda, também têm esse mesmo desejo? Pastor, eu tenho muita vontade de ter uma vida de mais oração. Cola com gente que ora. Pastor, eu tenho muita vontade de ter mais intimidade com Deus. Cola com gente que também quer ter mais intimidade com Deus. A gente cola com gente que não quer nada com oração. A gente cola com gente que não quer nada com Bíblia. A gente cola com gente que não quer nada com Deus. Queridos, como é que a coisa vai funcionar? Você consegue entender? Cola com gente que quer, cola com gente que pode te ajudar de alguma forma. Cola com gente que pode cooperar para você atingir esse objetivo. Eliseu queria ser um homem de Deus, o que é que ele fez? Pô, eu vou colar com quem é homem de Deus. Você consegue entender? Então, queridos, esse era Eliseu, ele colou ali com Elias. E outra coisa, amados, a Bíblia nos diz, segundo Reis capítulo 2, verso 9, quando Elias estava próximo de ser assunto aos céus, ou de ser levado, né? Ele conversou com Eliseu e falou, olha só meu filho, tá chegando a hora de eu partir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Elias perguntou para Eliseu, o que você gostaria que eu te desse, eu deixasse de herança ou coisa parecida, para você? Eliseu pediu a capa de Elias, foi isso que ele pediu? Ah, meu senhor, eu quero que o senhor deixe aí, fala com o rei lá, para eu ter as mesmas liberdades que o senhor tem no palácio. Foi isso que Eliseu pediu? Alguém lembra o que Eliseu pediu? Vou até beber um pouquinho aqui, enquanto você pensa aí. Alguém quer falar? Eu vi umas bocas se mexendo ali assim, ó. Eliseu falou assim para Elias, eu quero uma porção dobrada do Espírito que está sobre você. O camarada, vamos admitir, ele era ousado. E queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, se você ler um pouquinho sobre a vida de Eliseu, você vai ver que esse negócio aconteceu. Tanto é que a Bíblia tem inúmeras passagens que fala de, digamos assim, de maravilhas que Deus fez através da vida desse homem. Uma vez uma certa viúva chegou para ele e falou, olha só, meu marido morreu, você sabe da passagem. Meu marido morreu e estão querendo levar meus filhos, porque meu marido me deixou cheio de dívidas. Cheia de dívidas. O que ele falou? Você tem o que em casa, mulher? Ah, não tenho nada em casa não, profeta. Tem uma garrafinha lá com um pouquinho de azeite. O que ele falou para a mulher? Vai para casa, pega a vasilha com todas as tuas vizinhas. Não pega poucas não. Na passagem fala isso, queridos. Pega a vasilha, muitas vasilhas, vasilhas vazias. Chega em casa e deita essa garrafinha de azeite nessas vasilhas vazias que você tem. E ela fez isso. E os irmãos sabem o que aconteceu. Ela encheu todas as vasilhas que ela pegou emprestada. Quando chegou na última, o azeite parou. Eliseu, ele era sensacional, assim. E era conhecido como homem de Deus por onde passava, porque a Bíblia diz que uma certa vez ele passou por uma cidade chamada Sunem. E uma mulher, que a Bíblia usa a expressão sunamita, não é esse o nome dela, era sunamita porque ela era da cidade de Sunem. E ela via ele passar toda vez, e teve uma vez que ela virou para o marido e falou assim, meu amor, eu percebo que esse que passa sempre aqui por nós é um santo homem de Deus. Ou seja, ela nem conhecia Eliseu, ela só via Eliseu passar, mas o simples gesto, ato de passar, Eliseu já demonstrava para aquela mulher que ele era um homem de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, por onde você passa, onde você anda, onde as pessoas te veem, as pessoas identificam você como homem, como mulher de Deus? Porque foi assim que aconteceu com Eliseu. E muito mais que isso, a Bíblia fala, segundo Reis capítulo 5, você também conhece a passagem. A Síria invadiu lá Israel e levaram uma menininha cativa. E a Bíblia diz que quando essa menina chegou lá, o chefe dela, o marido da patroa, o comandante, o camarada chamado Naamã, herói de guerra, famosão, conhecidão, influente pra caramba, o cara era brabo. Só que ele tinha um probleminha. Qual era o problema, pastor? Ele era leproso. E a Bíblia nos conta que aquela menina, quando percebeu que aquele homem era leproso, ela falou assim para a patroa, para a esposa de Naamã,
se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus, que ia restaurá-lo, ia curá-lo dessa lepra. A Bíblia nos diz que ela era uma menina, ou seja, queridos, Eliseu já servia de referência até para os mais novinhos. Você consegue entender? Queridos, a Bíblia nos diz que Eliseu, ele era tão sinistro, mas tão sinistro, que segundo Reis capítulo 13, verso 21, depois você lê, os camaradas estavam vindo da guerra e tal, de repente, o que aconteceu? Viram os inimigos, e aí eles se esconderam e tal, e tinha um camarada morto com eles, e eles jogaram o cara dentro de uma cova, soldado morto. Sabe o que estava dentro daquela cova? Os ossos de Eliseu. Sabe o que aconteceu com o defunto? Quando encostou nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que o soldado ressuscitou. Davidson, os ossos do cara faziam milagre, filho. Você consegue entender? Esse era Eliseu, verdadeiramente um homem de Deus. E é esse Eliseu que a gente está falando aqui nessa passagem, que a Bíblia nos conta, que você já conhece. Eu só vou relembrar você que eu falei um pouquinho aqui quarta-feira, a última quarta-feira que a gente esteve junto. Israel e a Síria estavam em guerra. A Síria todas as vezes armava uma estratégia para pegar Israel, e todas as vezes que armava essa estratégia, alguma coisa dava errado, porque Israel milagrosamente, misteriosamente mudava o caminho. E a Bíblia nos diz que isso não aconteceu uma nem duas vezes, foram várias vezes, até que o rei da Síria, já nervoso, angustiado, achando que tinha um X9 no meio do exército dele, chamou a galera e falou assim: gente, olha só, eu quero saber hoje, vocês vão me falar agora, quem é aqui que está entregando os nossos projetos, os nossos planos, as nossas estratégias para Israel, porque eles escapam. Todas as estratégias que a gente arma para pegá-los, eles de alguma forma ficam sabendo, tem alguém aqui entregando. E aí um dos camaradas lá se levantou e falou assim: rei, deixa eu falar uma coisa para o senhor, não tem ninguém aqui no nosso meio não, o problema não está aqui não, rei, o problema não está no nosso meio, o problema está lá, Samaria. Qual o problema, soldado? É que lá tem um profeta, aleluia, lá tem um homem de Deus, e a Bíblia nos conta que ele usa essa expressão: Deus revela para ele, rei, até aquilo que o Senhor fala no seu quarto, ou seja, algo íntimo, que o rei de repente não revelava nem para o fiel escudeiro dele, era ele com o Deus dele, e Deus revelava para quem? Para esse camarada chamado Eliseu. E queridos, a gente aprendeu uma série de coisas aqui que eu falei na última quarta-feira que a gente esteve junto, só para você não esquecer. Primeira coisa que nós aprendemos, não esqueça, nós vivemos numa constante guerra, você não pode esquecer disso. E se vivemos numa guerra, é sinal que nós temos um inimigo, e um inimigo que de bobo não tem nada, um inimigo que está todo o tempo armando estratégias para pegar a mim e a você. Um inimigo que sabe, queridos, porque a Bíblia diz que ele armava sempre uma cilada pelos caminhos onde Israel ia passar. Um inimigo que muitas vezes conhece os nossos caminhos. Eu sei que ele passa por aqui todo dia que ele vai trabalhar. E eu sei que a coisa em casa não está muito legal com a esposa. Vou botar uma mulher ali bem no caminho dele. E aí, querido, é um olhar que é correspondido, aí daqui a pouco é um bom dia, inocente, né? Daqui a pouco é um aperto de mão, daqui a pouco é um abraço, daqui a pouco é um convite para tomar um negocinho, e por aí vai. Você consegue entender? Eu estou trazendo um exemplo bem superficial, porque é exatamente assim que acontece. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele ainda usa homens e mulheres de Deus para os quais Ele revela as estratégias das trevas. Agora vem comigo, porque eu preciso ler com você o verso 10. Põe o 10 aí, queridos, por favor, porque foi mais ou menos onde nós paramos na última vez. Olha o que diz o verso 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado, e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Sabe o que eu aprendo aqui, que eu entendo? Alguém falou assim para o rei de Israel, falou assim: meu rei, olha só, não vamos passar por ali não, porque o profeta Eliseu falou que a Síria está armando uma emboscada para a gente lá. Aí o rei, sabiamente,
separou um pequeno grupo, porque se a emboscada fosse real e caso aquele grupo fosse pego, o prejuízo não ia ser tão grande. Separou um pequeno grupo e falou assim: vão lá, vão até lá e verifiquem se é isso mesmo. Sabe o que eu aprendo aqui? Você pode pensar assim: ah, pastor, então ele não acreditou muito na palavra do profeta. Não, pelo contrário. O rei falou assim: olha só, vai lá ver, porque se foi Eliseu que falou, pode crer que alguma coisa está acontecendo. Porque se é um outro camarada que ninguém dá crédito, né? Rei, olha só, o profeta tal disse isso. Ih, isso aí só fala besteira, filho. Isso aí não fala nada que preste. Tudo que esse cara fala, não dá crédito a ele, não. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que Eliseu, como homem de Deus, a palavra dele era uma palavra que tinha credibilidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. A tua palavra tem credibilidade? Se não tem, precisa ter. Queridos, eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir para você não esquecer. Crente tem que ter palavra. Crente tem que ter palavra. Se o camarada falar, eu vou fazer, você tem que confiar. Mas é assim que acontece, querido. Um exemplo só para você entender. Eu estava até falando com Moisés um dia desse, vamos recrutar alguns homens aí, para a gente fazer uma limpeza nessas calhas aí, nesses vidros aí que os irmãos estão vendo, está bem sujinho, né? Já tem mais de um ano que a gente reuniu uma galera e limpou isso aqui, dá um trabalho abençoado. Tem que montar andaime, e amarrar na corda, e arrastando daqui para lá, e eu não subo em andaime, eu não gosto de altura. A última vez que eu fui subir num andaime aqui, eu caí lá de cima, quebrei o púlpito de vidro que tinha aqui, tanto que não está mais, teve que ser mandado embora, enfim. Então, eu ajudo a carregar andaime, arrastar andaime, fazer o que tiver que fazer, mas não subo, a altura não é comigo, né? Aí eu conversando com uma determinada pessoa, aí a pessoa virou para mim e falou assim: pastor, convida mesmo os homens, pastor. Agora, se o senhor quiser 5 homens para ajudar o senhor, chama 20. Sabe o que eu entendi ali? Que para que eu tenha 5 aqui comigo, eu tenho que chamar 20. Que 20 dirão que virão. Mas só 5 de fato virão. Sabe o que isso... Qual a leitura que eu faço disso? Uma leitura assim bem superficial, tá, queridos? Na minha ignorância, eu não sou o dono da verdade, mas sabe qual é a leitura que eu faço? Que desses 20 crentes que vão me dar a resposta dizendo que virão, eu não posso confiar em todos. Essa leitura que você faz também? Queridos, em nome de Jesus, eu não estou falando de imprevisto, porque imprevistos acontecem com qualquer um. Eu posso dizer para você que venho, e se acontecer alguma coisa, meu filho ficar doente, eu vou pelo menos mandar uma mensagem para você: meu amado, olha só, me perdoa, não vou poder estar aí, meu filho adoeceu, eu vou levar para o hospital, tal, enfim, imprevistos acontecem com qualquer um. Eu estou falando daquele camarada que não tem palavra, que diz que vai fazer e não faz, não dá uma satisfação, e o que é pior, que mais me irrita, depois aparece com a cara mais lavada, como se nada tivesse acontecido. Gente, pelo amor de Deus, como é que eu, com uma atitude dessa, posso sair por aí dizendo que eu sou homem de Deus? Ah, pastor, mas isso é uma coisa muito simples, queridos. Eu já falei isso para vocês aqui também. São nesses pequenos detalhes que muitas vezes você revela o seu caráter. Você consegue entender? A palavra de Eliseu tinha credibilidade. O rei falou: se foi Eliseu que falou, tem coisa aí, vamos lá. Porque se ele não acreditasse em Eliseu, ele falava: aí, gente, esquenta a cabeça, não pode ir. Eliseu, esse camarada aí não é muito confiável, não. O que ele fala não se escreve. Você já ouviu esse ditado? E que fulano fala não se escreve. Não é assim? Com crente, queridos, não pode ser assim. Se eu falar, querido, eu vou fazer. Eu falo: o pastor Jorge falou que vai fazer. O pastor Jorge falou que vem. Que horas, irmão? 8h30. O pastor Jorge falou que vai estar aqui 8h30. E olha que minha esposa sabe disso. Eu tenho problema com pontualidade. Preciso melhorar nisso. Você consegue entender? Aliás, nós precisamos, né? Tem até um tal no horário batista aí que tem que ir para o inferno esse negócio, né? Enfim. Mas é o que eu aprendo aqui com Eliseu, que a palavra de Eliseu tinha credibilidade. O rei falou: olha só, foi Eliseu, vamos ver o que está acontecendo. E a Bíblia diz o quê? O rei mandou uma galera lá.
E quando chegou lá, era verdade ou mentira o que Eliseu tinha falado? Verdade, o rei. Rei, olha só, realmente tinha uma galera esquisita lá no caminho, rei. Estou parafraseando para você entender, tá? Essa versão é Jorge Reis, tá? E a Bíblia diz que, por conta disso, eles foram livres, ou livrados, melhor dizendo, não uma, duas vezes, não, várias vezes. Mas sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Olha para mim, porque isso serve para mim e para você. Quando você conhece alguém que você sabe que é homem ou mulher de Deus, e esse homem ou essa mulher de Deus fala alguma coisa para você, pare para dar ouvido. Lá em casa eu brinco muito com os meus lá de casa. Às vezes eu falo uma coisa, não, isso que eu falo, olha só, ouve o profeta que é melhor. Aí um dia desse aconteceu um negócio lá em casa que a minha bênção falou assim para mim, olha, ouve a profetisa que é melhor. Falei, aprendeu, né? É assim, queridos, ouve, para dar atenção. Porque a Bíblia diz que o rei parou para ouvir, olha só, foi Eliseu, vamos ver esse negócio aí. E por conta disso, Deus deu o quê? Livramento. Às vezes, amados, não está aqui não, mas eu vou falar para você o que Deus está mandando aqui agora, né? Às vezes a gente vai para o gabinete com alguns amados, né? Problema só misericórdia, e aí nós, pela misericórdia de Deus, damos algumas orientações. Só que nem sempre são seguidas. Você quer ver uma outra coisa? Você vai no médico. O médico passa um remédio e fala para você assim, ó, você vai tomar um comprimido de 6 em 6 horas. Aí você toma o primeiro, só para você entender, você toma o primeiro 6 horas da manhã, vai tomar o segundo quando? Meio-dia, não é assim? O terceiro, 6 da tarde, o quarto, não é assim? Meia-noite. Aí já começa a melhorar, parou. Suponhamos que tenha 12 comprimidos, você tem que tomar pelo menos 3 dias, né? Fazendo uma conta bem por cima. Aí você toma um dia, se sentir um pouquinho melhor, só que aí depois você piora, aí você volta no médico. Ele vai perguntar o que para você? Você fez o que eu te falei? Ô glória! Você fez o que eu te falei? Você seguiu as orientações? Não, doutor, eu tomei 4 vezes, eu tomei um dia. Mas quantos dias eu mandei você tomar? 3 dias. Tomou quanto? 4. Pode reclamar com o médico? É assim que a gente faz com Deus, querido. Recebemos uma orientação através da palavra, através de um profeta, através de um pastor, através de quem quer que seja. Sabemos que vem de Deus, porque conhecemos a pessoa, que você não tem que sair por aí também dando ouvido a tudo que é orientação, não. Cuidado, tá? Mas você sabe que vem de Deus, mas não seguiu. A coisa não funcionou. Ainda vai reclamar com Deus. Senhor, o que houve? Tem uns crentes que ela de pó ainda pergunta, né? Senhor, o que aconteceu, Senhor? Ainda faz biquinho. O que aconteceu que você não fez o que tinha que fazer? Você lembra do Naamã, que eu acabei de falar aqui da menininha? Leproso, o profeta falou o que para ele? Olha só, manda ele dar 7 mergulhos, não foi? Manda ele mergulhar nesse rio aí 7 vezes. Foi 7 ou 5, eu já nem lembro mais, gente. Depois meu irmão me ajuda aí, tá? Deixa esse irmão na dúvida agora, né? Enfim, 7 mergulhos. Se ele desse 6 mergulhos, ele ficaria curado da lepra? Sim ou não? Não, porque a Bíblia diz que só quando ele deu o último, que ele saiu com a perna limpinha, igual de uma criança. Essa é a expressão que a maioria das traduções utiliza. Quando Israel, sob o comando de Josué, ia conquistar Jericó. Você sabe quantas voltas eles deram em volta de Jericó? Quem sabe? Povo lê Bíblia, hein? Que a maioria do pessoal fala, pastor, 7 voltas. Foi não, filho. 13 voltas. Foi 7 não. Porque num dia eles deram 6 voltas. Uma volta a cada dia. No último, se não estou enganado, 6 voltas. Faz a conta aí. Você consegue entender? Então, queridos, se Josué tivesse deixasse uma... Deus, o povo está cansado. Porque não deve ter sido fácil para Josué. Dar a volta... Queridos, Deus é tão sábio. Está vindo aqui agora rapidinho só para falar para você. Olha a ordem que Deus deu para o povo. Você lembra? Josué, manda o povo caminhar de que jeito? Você lembra? Todo mundo de boca fechada. Por que Deus deu essa ordem, queridos? Sabe por quê? Porque eu e você temos uma coisa que a gente sabe fazer com facilidade.
reclamar. Josué fala para o povo, Deus falou que a gente vai conquistar Jericó. Então vamos embora, Josué. Os soldados então já devem ter saído com a espada na mão, né? Primeiro que passar, eu arranco a cabeça. Aí Josué fala, ninguém vai arrancar a cabeça de ninguém não, gente. Primeiro a gente vai dar algumas voltinhas em volta da cidade. Acho que na primeira volta o povo já devia estar reclamando. Não, pai, Josué não está bem não, cara, que negócio de ficar dando voltinha. Josué, é uma só não, vamos dar outra. De novo, dia seguinte, Josué, hoje a gente vai arrebentar, né, Josué? Não, mais uma volta. Isso por 7 dias. Só Jesus, né, queridos? A Bíblia diz, amados, que só na última volta do último dia, que aquela muralha ruiu. Porque seguiu as orientações. Você consegue entender? É isso que eu aprendo aqui com esse camarada chamado Eliseu. É isso que o rei seguiu. O rei falou, olha só, se Eliseu falou para não passar por lá, não vamos passar. Porque o rei podia teimar, né? O nosso exército é mais forte. Nós é que vamos pegar eles desprevenidos, vamos por trás. O rei não foi, o rei não é bobo não. E a Bíblia diz que por conta disso teve livramento, não foi nenhuma nem 2 vezes não, foram várias. Verso 13, para a gente adiantar, por causa do nosso horário. Eu não quero atrasar o irmão Lucas hoje não. Né, Lucas? Você tem um compromisso daqui a pouco, né? Verso 13 diz assim, então o rei disse, vão e descubram onde ele está, para que eu mande fazer o quê? Prendê-lo. Amados, sabe o que eu aprendo aqui? O camarada que falou com o rei disse assim, rei, olha só, sabe qual é o problema? É que lá em Samaria tem um homem, o nome dele é Eliseu. Qual era a função dele, qual era a ocupação dele? Enfim, ele era um profeta. Olha as informações. Um homem, sabia o nome, sabia qual era a função dele no meio da galera. Então, mas ele está onde? Rei, já descobrimos onde ele está. Ele está em Dotã. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que as trevas, elas têm, melhor dizendo, né, Pedrinho? Todas as informações a nosso respeito. Todas elas. E muitas vezes informações privilegiadas. Você quer ver uma delas? Você sabia que o diabo sabe o que tenta você? Ele sabe. Queridos, o diabo nunca me tentou com uma coisa chamada cigarro, porque desde criança eu odeio cigarro, desde criança. Desde criança. Eu já contei para os irmãos aqui que no exército, os camaradas se reuniram. João, se reuniram à minha volta, uns 10, tudo fumante, que eu era um dos raros fumantes do quartel, não fumava, nunca. Os camaradas encheram meu saco, Reis, fuma, eu falei, gente, não quero, não gosto. Os caras encheram tanto meu saco, eu falei, olha só, se eu fumar uma vez, vocês vão parar? Encher meu saco? Aí peguei, fumei. Não conhecia Jesus ainda, tá, queridos? Fumei. Aí teve um abençoado que falou assim, Reis, mas assim não vale, você tem que tragar, que ainda tem um negócio assim, né? Que acha que você puxa, engole ou aspira a fumaça para ir para o cérebro, um negócio desse assim. Eu falei, eu não sabia nem como é que era aquilo. Eu falei, como é que é isso? Aí o cara me falou, tá bom, me daqui. Aí eu joguei fumaça na cara deles. Devolvi o cigarro para o abençoado. Eu falei, vocês estão satisfeitos? Mas, queridos, continuaram enchendo meu saco. Até que eu virei para eles e falei assim, olha só, vou fazer um negócio com vocês. Tinha mais de 10. Eu quero que um de vocês me dê uma vantagem de fumar. Se me der uma só, eu começo a fumar com vocês agora. Tinha mais de 10. Eu estou esperando até agora, Michele, os camaradas me trazerem uma vantagem. Porque não tem. Você consegue entender, queridos? Amados, é isso que eu vejo aqui, ó. As trevas vão tentar você com aquilo que ela sabe. Você lembra de Jesus lá no deserto? Qual foi a primeira proposta do diabo? Transforma essas pedras em quê? Em pães. Eu sei que você sabe disso. Por quê? 40 dias sem o quê? Eu vou onde ele está o quê? Vulnerável.
Lembra que eu falei aqui do camarada passando? O diabo falou, vou botar uma mulher ali. Por quê? O problema dele estava com problema no casamento, vou botar a mulher ali. Você consegue entender? O diabo conhece, ele sabe das minhas e das suas fraquezas. É igual um lutador, vamos usar um exemplo aqui de um lutador de boxe. Quando há uma luta entre dois lutadores conhecidos, o que um faz sobre o outro? Estuda o outro. Não é assim? Aí, suponhamos que um dos lutadores sabe que o adversário dele tem um problema no fígado. Aonde é que ele vai intensificar os ataques dele? O treinador vai falar logo para ele, olha só, na primeira oportunidade atinge o fígado, porque é ali que está a fragilidade dele. É ali que ele é vulnerável. Você consegue entender? Pastor, como é que a gente faz para vencer isso? Queridos, não está nada aqui, Deus está falando comigo aqui exatamente agora para falar para você. Primeira coisa, admita a sua fraqueza. Primeira coisa, admita que você tem um problema nessa área. Admita. Não tem muito tempo atrás conversando com um senhor, um médico. Senhor, ele não é crente não. Conversando comigo, já tenho intimidade com ele há algum tempo. Aí ele falou assim para mim, veio falar comigo todo feliz, me chama Jorginho. Jorginho, cara, arrumei uma namorada. Já é um senhor de idade, cara. Arrumei uma namorada. Só que o que acontece, queridos? Essa, até onde eu sei, já era o quarto ou quinta, em menos de um ano. Aí eu falei, pô, glória a Deus, fulano. Namorada, tá quanto tempo? Não, já estamos há 2 meses namorando. Pô, cara, mas aí o negócio não está muito legal não, porque ela é muito grudenta, rapaz. Não posso ir para lugar nenhum. Final de semana me mandou umas 500 mensagens. Sei que... Eu só escutei ele falar. Depois que ele acabou de falar, queridos, eu falei porque eu tenho intimidade com ele, né? Tem idade de ser meu pai, um senhor de idade já. Eu falei, seu fulano, não chamo nem de doutor, chamei nem de doutor. Você já percebeu que você tem um problema nessa área? Você precisa de tratamento nessa área? Queridos, na hora mudou o tom da conversa. Ele abaixou a cabeça e falou para mim, eu sei, Jorginho, e eu preciso mesmo me tratar. Já começou. Pelo menos já admitiu. Você consegue entender? É assim que começa, admite. E depois que você admitir, queridos, fala para o Senhor, fala, Senhor, me ajuda, porque eu quero me livrar desse negócio. Você consegue entender? Fala para Deus, fala, Senhor, eu tenho problema com isso. Queridos, eu, pastor Jorge, eu faço isso. Eu faço isso, falo, Senhor, o Senhor sabe que só misericórdia, nessa área aí eu luto 24 horas por dia. 24 horas. O diabo sabe, ele tem as informações. Meu Senhor é um homem, Eliseu, profeta, e está lá em Dotã. Agora vamos seguir aqui, queridos. Verso 14, diz assim, então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra, e um grande exército. Olha só, queridos, quantos homens o rei mandou pegar lá? Era para pegar quantos homens? Quantos homens, Pedrinho? Quantos homens o rei mandou pegar lá em Dotã? Eram quantos que tinham lá? Que falava, que Deus revelava as coisas para ele? Eram quantos? 5, 6, 8? Um só. Chamado o quê? Eliseu. O rei mandou pegar um homem. Olha o que a Bíblia diz, verso 14, está ali. Então o rei mandou para lá cavalos, no plural, carros de guerra, e o que está escrito ali? Lê para mim ali, queridos. E um grande. Queridos, vou usar essa expressão porque eu não estou me lembrando de outra. As trevas sabem o quilate de crente que você é. Vou usar uma expressão assim bem superficial só para você entender. Tem crente aí que o diabo fala assim, pega esse demôniozinho fraquinho aí, esse mesmo, pode ir lá, vai você. Não, só você já resolve. Agora tem outros crentes que ele fala assim, olha só, leva uma meia dúzia com vocês. Porque ali a peleja é dura. Muito provavelmente vocês vão chegar lá, vão encontrar de joelho dobrado. E aí dá problema para a gente. Você consegue entender?
o rei reuniu, queridos, para pegar um homem, cavalos, carros de guerra e um grande exército. Para pegar quem? Eliseu. Vai lá e pega e me traga Eliseu. Sabe o que eu aprendo, queridos? Que quando nós buscamos, quando nós nos esforçamos para sermos homens e mulheres de Deus, quando nós buscamos andar com a nossa vida reta diante do Senhor, quando nós nos esforçamos para obedecê-lo, para agradá-lo, para honrá-lo, nós viramos alvo das trevas. Porque o reino falou assim: vai lá e traz todo mundo. Me traga só Eliseu, porque esse camarada é que está atrapalhando os meus planos. Às vezes nós passamos lutas, passamos problemas, passamos dificuldades. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Pode ser que você esteja passando por tudo isso aí, sabe por quê? Porque você está atrapalhando os planos das trevas. E sabe qual é o meu conselho para você? Persevera. Porque para isso nós fomos chamados. Pastor, eu não tenho nada com as trevas. Eu também não tenho, não. Agora, aquilo que eu faço atrapalha. Atrapalha. Você consegue entender? Vira alvo. É por isso, queridos, que muitas vezes passamos lutas, passamos dificuldades, passamos problemas. Olha para mim, vê se você não vai concordar comigo. Você não conhece um crente que leva a vida de qualquer maneira e o cara não passa nada? Rapaz, leva a vida, como a galera costuma dizer, na flauta. Rapaz, não acontece nada com o camarada, filho. O cara não tem compromisso com Jesus, não lê a Bíblia, não vai à igreja, não ora, não está nem aí para as coisas de Deus, faz tudo de qualquer maneira e parece que está tudo tranquilinho com o menino. E aí eu ou você começamos a orar por uma determinada situação. Uma vez uma irmã falou isso para mim: pastor, comecei a orar pelo meu marido, pastor, o negócio piorou lá em casa. O homem ficou brabo de uma hora para outra. Falei: continua, está fazendo efeito o negócio. É assim que funciona, viramos alvos, começamos a sofrer retaliação no reino espiritual. Você consegue entender? É assim que funciona. Vamos seguir, queridos, por causa do nosso horário. Verso 15 diz assim: o servo do homem de Deus, agora falando de um camarada chamado Geazi, tá, queridos? O servo do homem de Deus se levantou bem cedo e ao sair, olha o quadro com que ele se deparou. Eis que tropas, cavalos, carros, muitos, né? Como a gente falou no verso anterior, de guerra haviam cercado a cidade. Isso não é assim muitas vezes que acontece comigo e com você? A gente vai dormir, porque a impressão que a gente tem aqui é que isso aqui era de manhã bem cedinho, né? O cara acordou. Quando ele foi dormir, qual foi o quadro que ele viu antes de dormir? Tudo tranquilo. Tinha alguém cercando? Tinha exército inimigo? Tinha, João? Tinha cavalo? Tinha carro cercando ele antes dele dormir? Não, né? Foi dormir tranquilão. Aí quando ele acorda, que ele sai, que ele olha, cavalos, carros, tudo cercado. Isso não é assim que acontece às vezes comigo e com você? A impressão que a gente tem é nitidamente essa: você vai dormir, está tudo tranquilo. Você de repente acorda no dia seguinte e você está cercado por problemas. Ou então você vai dormir com tudo bem, acorda no dia seguinte e recebe uma notícia que te abala totalmente. Sim ou não? É assim, filho. Você vai dormir, está bem empregado, trabalhando, feliz, vai trabalhar. Quando chega no trabalho, alguém, antes mesmo de você começar a trabalhar, fala assim: fulano, estão chamando você lá no departamento pessoal. E aí você chega lá, alguém te diz aquela célebre frase, né? No momento a nossa empresa está passando por dificuldades e nós não vamos poder mais mantê-lo no nosso quadro. Não é assim? E aí, como acontece, comigo já aconteceu algumas poucas vezes, né? Alguém tira o nosso chão. Não é assim, queridos? Foi assim que aconteceu com esse menino aqui, foi dormir tranquilo, quando ele acordou, queridos, cercado.
cavalos, carros de guerra, homens fortemente armados. E aí o que acontece? Qual foi a reação dele? Porque ele corre e chama Eliseu. Então o moço disse a Eliseu, ele foi lá, muito provavelmente voltou para dentro da tenda, dentro da barraca dele lá, quando, meu senhor, acorda aí, meu senhor. O que a gente vai fazer agora? Porque quando os problemas vêm sobre a nossa vida, queridos, aprenda uma coisa, nós somos seres humanos. Alguém diz assim, o crente não pode se desesperar. Crente não tem que ter medo. Falei, Senhor, está pegando para mim. Está pegando para mim. Há não muito tempo atrás, eu já falei isso aqui 500 vezes para os irmãos, há não muito tempo atrás, eu tinha 2 fontes de renda, João. E aí Deus foi, queridos, e tirou uma. E ficou só uma. Falei, Senhor, tem misericórdia, vamos ter que fazer um malabarismo aqui, eu e minha esposa, para a gente ficar com essa renda aqui só. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. 15 dias depois, ele tirou a outra. Ah, irmão, mas eu sou pastor. E eu fiquei tranquilo, irmão, tinha certeza que Deus não ia deixar faltar. Eu fui para casa dando glória e cantando louvor dentro do carro. Foi assim? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Liguei para minha esposa, eu não conseguia dirigir, chorando. Ela perguntou, você está onde? Eu falei, eu estou aqui, eu quero esperar um pouquinho, que eu não quero que meus filhos me vejam assim. Ela falou para mim, vem para casa agora, que a gente quer você em casa. Eu me desesperei. Eu fiquei sem chão, Pedrinho. Senhor, eu vou fazer o que agora? 2 filhos, uma esposa, uma família. Vou fazer o quê? Como é que eu vou sustentar minha casa? Esse é o Geazi falando. Agora vamos ver o que Eliseu falou? Aleluia. Verso 16, lê comigo. Diz assim: então ele respondeu, não tenha, queridos, olha para mim, um menino cercado por soldados, né? A Bíblia não fala se aqueles camaradas falaram alguma coisa, mas suponhamos que quando ele saiu, um dos comandantes falou assim, olha só, vamos pegar vocês, hein? Viemos aqui para pegar você, cadê teu chefe? Qual é o homem que não ficaria com medo? Humanamente falando. Porém a Bíblia diz que o profeta saiu, a primeira coisa que o profeta falou para o menininho, meu filho, fica com medo não, cara. Já falou uma coisa que já era difícil de engolir, mas como é que eu não vou ficar com medo, profeta? Esses camaradas vão arrastar, se não matar a gente vão levar. E aí ainda diz mais, fica com medo não. Por quê? Queridos, lê comigo ali, olha que coisa doida. Porque são mais os que estão com quem? Eu acredito, que o menino deve ter olhado assim para Eliseu. Feito as contas. Eu e ele, somos 2. Perdeu até as contas de quantos homens ele viu ao redor. Perdeu as contas. Nos 50 ele perdeu as contas, Davis. Como é que mais são os que estão conosco do que os que estão com a gente? Querido, sabe o que eu aprendo? Geazi era um menino. Diante das circunstâncias adversas, ele se desesperou. Muitas vezes, queridos, nós, diante das adversidades, agimos como meninos. O Lucas, antes de passar a palavra para mim, ele falou aqui, não sei se os irmãos lembram, sobre a importância de nós descansarmos. Sabe como é que Deus quer que você fique com Ele? Igual o Iargo está ali agora com a Aurora. Deus quer que você fique igualzinho a Aurora está ali no colo do Iargo. Será que a Aurora está preocupada com alguma coisa? Ah, meu Deus, daqui a pouco vai acabar esse culto, tem que ir para casa fazer janta, amanhã acordar cedo, fazer marmita, pegar ônibus, e vou chegar no trabalho, aquela supervisora que só o sangue de Jesus na minha vida, e eu tenho que fazer aquele relatório, e... Será que a Aurora está pensando em tudo isso?
Como diz o ditado, ela não está nem aí para a hora do Brasil, né? Queria deixa eu dizer uma coisa para você. É assim que Deus quer que a gente fique no colinho dele. Sabe por quê? A Aurora sabe que de alguma forma, que Argo e Camille, que são os pais, vão prover o que ela necessita. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O teu pai sabe do que você necessita. E a Bíblia nos diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Descansa, queridos. É o que eu aprendo aqui. Eliseu descansou. Falou, meu filho, calma. Você está nervoso por quê? Profeta, um montão de gente cercado, calma. Queridos, olha o que ele fala. Ele fala assim, vamos ler aqui, verso 17. Querido, olha para mim. E Eliseu fez o que, igreja? Lê para mim, me ajuda, por favor. Está escrito ali depois do nome de Eliseu. E Eliseu orou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem sabe você que está aqui nessa noite, é você que nos acompanha pela transmissão. Quem sabe você está se sentindo assim, cercado pelas adversidades, cercado pelas lutas, cercado pelos problemas, cercado pelas dificuldades. Pois eu quero te dar uma notícia nessa noite. Ouse abrir a tua boca e orar. Ouse abrir a tua boca e repreender esse negócio aí. Foi isso que a Bíblia diz que Eliseu fez. E Eliseu orou. E o interessante, queridos, é que Eliseu não orou pedindo, Senhor, manda um raio. Faz igual o Senhor fez com o meu senhor Elias. Manda um fogo e queima todo mundo igual o Senhor fez lá. Eu vi que meu Senhor fez isso. Manda um raio, queima. Foi isso que Eliseu pediu. Não, ele falou, Senhor, abre os olhos dele, para ele ver também. Porque Eliseu entendeu, queridos, que eu e você precisamos muito mais do que uma visão humana, uma visão carnal, uma visão natural, porque essa visão ela é limitada, ela é enganosa. Nós precisamos que Deus abra os nossos olhos espirituais, porque Geazi estava olhando com os olhos da carne, com os olhos humanos. Por isso que Eliseu falou, Senhor, abre os olhos dele. Se ele fosse usar uma outra pessoa, ele fala assim, Senhor, abre os olhos espirituais dele, para ele ver também. Quem sabe você está se desesperando diante dessa situação, porque você está olhando com os olhos humanos. Quem sabe você está se desesperando diante dessa situação, porque você está olhando com os olhos carnais. Pede a Deus para abrir os teus olhos, fala, Senhor, faz igual o Senhor fez com Geazi. Porque a Bíblia diz o que, queridos? Porque a Bíblia diz, e o Senhor abriu os olhos de quem? Do moço, aleluia. E ele viu o que? Que o monte estava o que, igreja? Cheio. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. O rei da Síria mandou um monte de cavalos, sim ou não? Pois o teu Deus e o meu Deus mandou um monte também para guardá-los. Aleluia. Se as trevas mandam um montão, eu também mando, para guardar meu servo, guardar minha serva. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele menino viu também que eles estavam cercados por cavaleiros e carros de fogo. Como é que você está diante dessa situação? Como é que você está enfrentando essa adversidade? Se desesperando? Eu falei aqui, é normal, somos seres humanos, né? E o desespero até acontece, mas queridos, você não pode deixar o desespero te dominar, tomar conta de você. Porque ele se desesperou logo de cara. E Eliseu chegou e falou, calma meu filho, calma. Eu também já fui assim. Antigamente eu também me desesperava. Porque Eliseu já tinha desenvolvido com Deus, eu falei isso aqui na última vez que a gente falou sobre ele. Eliseu já tinha desenvolvido com Deus um grau maior de intimidade. E é essa intimidade com Deus que faz a diferença, queridos. É essa intimidade com Deus que faz com que você não se desespere diante das adversidades.
É essa intimidade com Deus que faz com que Ele te revele muitas vezes as artimanhas, as estratégias das trevas contra a tua vida. É essa intimidade com Deus que faz com que Ele abra os teus olhos espirituais e para que você veja, não os demônios que estão agindo contra a tua vida, mas para que você veja os anjos do Senhor acampados ao seu redor. Isso é que faz a diferença. É por isso que de vez em quando encontramos com pessoas passando lutas, que eu conheço alguns assim, passando lutas tremendas. Tremendas. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma irmã. A irmã perdeu 3 filhos, queridos, em coisa de 2 meses. Uma ficou doente, o outro morreu atropelado, o outro morreu num acidente. A filha, a menorzinha, a última que faleceu, morreu num acidente dentro do carro com o pai. Ela perdeu as 3 filhas, eram acho que 2 meninos e uma menina. E essa pessoa que estava dando o testemunho sobre ela, que também era uma mulher, falou que conversando com ela, ela disse: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Algum tempo atrás, conversando com um amigo meu, que a esposa tinha... Eles estavam doidos para engravidar, para que a esposa engravidasse. E ela engravidou. E ficaram todos felizes, foi uma festa. Aí com acho que 3 ou 4 meses, ela perdeu o bebê. E ele é pastor. E eu gosto demais dele, eu falei: Jesus, tem misericórdia do teu servo. Aí depois de um tempo, eu não consegui encontrar com ele, depois de um tempo, encontrei com ele na rua, fui, dei um abraço, ele é grandão, sabe? Abracei ele, dá um abraço, cara. Dei um abraço nele. Aí eu olhei dentro do olho dele e perguntei: fulano, como é que você está? Tinha acontecido coisa de 2 meses. Como é que você está? Ele falou a mesma coisa para mim. Ele me chama de pastor, né? Pastor, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Eu não falei nada para ele mais, só abracei ele, a gente chorou junto. Como é que você enfrenta as adversidades? Fique em pé comigo na presença do Senhor, porque são 9 horas, eu quero acabar no meu horário. Vamos cantar mais uma? Os irmãos podem vir, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé comigo na presença do Senhor. Vamos orar, queridos? Que nessa noite você saia daqui não como Geazi, não como um menino imaturo, se desespera diante das adversidades, mas que você saia daqui nessa noite como Eliseu, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que diante das adversidades não se desespera, que diante das adversidades mantém firme a tua fé no Deus que tudo pode. Aí você fala assim: pastor, é fácil para o senhor falar. Não, querido, eu estou falando para você o que eu passo. Eu estou falando para você o que eu tenho experimentado desse Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. A Bíblia diz que Eliseu e Geazi foram cercados por aquele exército. Quem sabe nessa noite tem alguém se sentindo exatamente assim: pastor, eu estou me sentindo meio que cercado, pastor. Sabe quando você se sente cercado, que você não tem, como se não tivesse saída, sabe? Você quer ir para um lado, quer ir para o outro, mas parece que está tudo fechado. Parece que nada que você faz dá certo, nada que você faz funciona, as coisas não fluem, as coisas não acontecem, parece que parou, né? Porque quando você está cercado, você para, não tem o que fazer, você está cercado, não tem para onde ir. Quem sabe nessa noite tem alguém aqui no nosso meio que está exatamente assim? Eu queria convidar você para manter a sua cabecinha baixa, seu olhinho fechado. Pode começar o piano baixinho, Davidson, por favor. Eu quero orar por você. Fala: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Estou passando por uma luta.
Mas vou falar assim para você entender. Não estou falando de aquelas lutinhas, não, sabe? Que daquela coisa que a gente resolve com a força do nosso braço. Pastor, eu estou resfriado. Glória, eu posso até orar por você, mas se tomar uma aspirina, né? Enfim. Você fala assim, pastor, eu estou com câncer. Aí começou a complicar. Aí é só ele. Aspirina não resolve. Vitamina C não resolve. Naquela situação de Eliseu, ele precisava de uma intervenção de Deus. Porque se aquele exército desse, com facilidade levava Geazi, com facilidade. Porque eles eram muito mais fortes que Eliseu. Eles eram muito mais fortes que Geazi. Porque às vezes nós precisamos entender isso, tá, queridos? Não podemos menosprezar, eu falei isso aqui um dia desse, menosprezar o nosso inimigo. Cuidado com isso. E eu falei sobre isso aqui. O diabo, ele tem poder sim, tá? Muito mais do que eu e você. Mas quando ele se depara com o meu Deus e com o teu Deus, aí dá ruim para ele. Nós somos fracos diante dele, sim, com certeza. Sozinhos somos presas fáceis, sabe? Mas com Deus, aleluia. Um exército, como vocês leram aqui, muitos carros, muitos cavalos, muitos homens, um exército numeroso e poderoso, não foi capaz de investir contra um homem, aleluia. Simplesmente porque aquele homem era um homem de Deus. Pastor, lá na empresa estão todos se levantando contra mim. Deixa se levantar. Se você tem consciência de que você não está cooperando para que isso aconteça de alguma forma, deixa se levantar. Pastor, na minha vizinhança, a vizinhança toda falando de... Deixa falar. Só se mantém na tua posição. Assim como Eliseu, dá testemunho. Viva o Evangelho, sabe? Sem precisar necessariamente falar. E deixa o resto com Deus. Quando eles desceram para pegar Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu orou e falou: Senhor, segue esses homens aí, Senhor, é contigo esse negócio aí, ó. Ficaram cegos na hora. Nosso Deus ainda hoje cega os nossos inimigos. Você que está precisando de uma intervenção de Deus nessa situação. Eu queria que você levantasse a sua mão. Todos estão de cabecinha baixa, olhinho fechado. Fala, pastor, eu estou precisando desse negócio aí, ó. Preciso que Deus intervenha nessa situação, pastor. Eu quero orar por você. Só manifesta um sinal assim com a sua mão, onde você estiver. Eu quero orar por você. Aleluia. Mantenha sua mão erguida. Não precisa ficar com vergonha que ninguém está te olhando. Se tiver também não tem problema. O Deus que tem solução para a tua vida, esse está te olhando. Eu quero orar por você. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Deus de Eliseu é o mesmo Deus que estamos aqui hoje adorando. Obrigado, Senhor, porque o Deus de Eliseu, que também envia carros e cavalos de fogo, é o mesmo hoje, Senhor. Obrigado pelos carros e cavalos de fogo que vieram cercando o meu carro para que eu chegasse até a tua casa, Senhor. Obrigado pelos carros e cavalos de fogo que vieram cercando cada um dos teus filhos para que aqui chegassem.
E esses mesmos carros e cavalos de fogo vão levá-los, cada um para os seus lares. E no trajeto não haverá quem possa tocá-los, assim como o Senhor fez com Geazi e Eliseu. E eu te peço, Senhor, entra com providência nessa situação. Eu não sei o que a tua filha está te pedindo nessa hora. Eu não sei o que teu filho está te apresentando nesse momento. Pode ser que, assim como Eliseu, um exército esteja se levantando contra a vida dos teus filhos, mas estão se levantando para cair. Aleluia. Porque tu és o Deus que tudo pode, Senhor. E nós somos teus. Aleluia. Por isso te louvamos nessa noite. E já te agradecemos, Paizinho. E da mesma forma que tu deste vitória a Eliseu, tu estás nessa noite dando vitória. Aleluia. Vitória para a tua igreja. Vitória para os teus filhos. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. E todo o povo de Deus receba e diga: louvado seja o nome do Senhor. Faz assim com a sua mão. Eu quero te abençoar. Que o amor de Deus, aleluia, o nosso Pai, que a graça salvadora, redentora, vivificadora do Filho, e que as doces, insondáveis, incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. E todo o povo de Deus receba e diga amém. Louvado seja o nome do Senhor.